Novamente, boa noite a todos. Convidamos os irmãos a abrirem as suas Bíblias para Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. Tem sido o texto que nós temos trabalhado nas últimas mensagens. Nós iremos ler ele novamente. Efésios, capítulo 3, verso 14 a 21, diz: Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, deixando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ó Deus querido, obrigado, Senhor Deus, podemos estar aqui reunidos. Obrigado, Senhor Deus, por podermos abrir a Tua palavra e podemos, Senhor Deus, desfrutar das riquezas espirituais contidas nela. Senhor, diante das nossas limitações, diante, Senhor Deus, das nossas inquietações, o Senhor nos ajude, querido Deus, com Teu Espírito, nesse momento, estarmos concentrados e que o Teu Espírito nos ajude, Senhor Deus, a compreender e assim, Senhor Deus, ao decorrer dos dias, aplicar em nossa vida aquilo que aprendemos, Senhor Deus, da Tua palavra. Obrigado, Pai amado. Agradecemos assim por esta noite. Conduz, Senhor Deus, toda essa mensagem. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados, temos estudado sobre espiritualidade. E eu acredito que hoje encerraremos nossa série sobre espiritualidade. Nós começamos estudando a espiritualidade no campo do eu, tendo em vista que nós já definimos que a espiritualidade é o quanto o nosso conhecimento de Deus influencia no meu dia a dia prático ou na minha vida, no meu eu. E diante disso, tivemos vários momentos em que estudamos o nosso eu e a profundidade do ser humano e os campos de atuação da espiritualidade, a mente e o coração. E aí nós discutimos muito sobre isso, que a nossa mente ela precisa ser esclarecida e o nosso coração precisa ser iluminado pela palavra de Deus, para que assim nós possamos alcançar uma espiritualidade na nossa vida cristã. Porém, como nós estudamos os campos de atuação que diz respeito ao nosso eu, e nós falamos que o conceito de espiritualidade é quanto o nosso conhecimento de Deus influencia no nosso eu, então vamos agora estudar o conhecimento de Deus. E aí nós já tivemos um momento, na nossa primeira EBD, onde nós começamos a fazer uns pontos de conexão sobre isso. E esse ponto de conexão começa com essa seguinte pergunta: o que eu preciso saber sobre Deus para alcançar uma verdadeira espiritualidade? E dentro disso, nós começamos a... Pode passar aí? Nós começamos a ver que algo que é muito forte na perspectiva de nós compreendermos a Deus é a importância da fé. E aí nós lemos aquele texto lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, dizendo que, de fato, sem fé é impossível
a agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que se torna galardoador do que os buscam. E aí nós vimos 3 pontos que estavam aqui dentro, né? Não sei se o slide está acompanhando aí, é esses 3 pontos aí mesmo. Ok. Então, 3 pontos. O primeiro ponto, é necessário que nós criamos que Deus, o Deus pessoal, Ele existe. E eu gostaria que os irmãos lembrassem de algumas ilustrações que nós fizemos, né? Infelizmente não iremos repetir tudo, mas nós fizemos algumas ilustrações aqui. Rapidamente, nós fizemos uma ilustração, tomamos com base até nosso irmão João Paulo, saindo para a escola, lembra, irmão? Né? Se deparando com Dona Maria indo fazer compras, né? A 40 km por hora. E naquele momento, faz muita diferença quando nós acreditamos que Deus existe. Naquele momento em que o nosso coração, influenciado pelo pecado, e a nossa mente, influenciada pelo pecado, vai tentar, aí nas suas estratagemas, nos fazer pecar contra o Senhor. Mas, se nós começarmos a entender a fé em um Deus pessoal, sabendo que Ele é transcendente, e sabemos que ao mesmo tempo Ele é imanente, nós vamos começar a pensar 2 vezes as nossas ações. E aí nós discutimos sobre isso, né? O que seria a transcendência de Deus? Abra sua Bíblia aí para Isaías capítulo 40, versículo 12 a versículo 18. Nós vamos ler esse texto e vamos começar a análise a partir daqui, de quem é este Deus que nós precisamos conhecer para alcançar a verdadeira espiritualidade. Primeiramente, temos que entender que Ele existe, de fato, e às vezes parece, quando nós falamos isso é meio que óbvio. Mas, porém, irmãos, isso deve ser óbvio na medida em que nós conhecemos a teologia correta, em que cremos em um Deus pessoal que se relaciona com a sua criatura, e não que Deus está longe de nós. E é por essa razão que nós precisamos entender que esse Deus que nós cremos, Ele é tanto transcendente, que é o que nós vamos ver aqui, como Ele é imanente, que é o que a gente vai ver no terceiro ponto. Vamos lá. Isaías capítulo 40, versículo 12 ao versículo 18 diz: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus em palmos. Quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que ele desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O texto de Isaías, ele vai demonstrar e vai tentar abrir a mente aqui da gente, na perspectiva de que Deus, ele está além da nossa compreensão. E na perspectiva de ilustrar isso, Isaías traz coisas que nós conhecemos e elas são grandiosas demais. Como, por exemplo, os céus. E nós sabemos, hoje com a ciência, o quanto isso é astrondoso e incrível. E Isaías diz que ele recolhe, ele conhece as águas e conhece os céus e sabe a medida dele como os palmos.
Então, Isaías apresenta Deus como esse ser que não está limitado à criação. Esse ser que não só conhece de ter feito, mas ele não está subjugado à criação, assim como nós estamos subjugados. E meus irmãos, por que é importante compreender-os assim? Porque se nós temos uma teologia errada, se nós compreendemos Deus como um ser coigual a nós, nós não vamos estar nos relacionando com Ele devidamente, de uma maneira devidamente apropriada. Quando nós vamos, de repente, falar com alguém importante, o que é que nós fazemos? Quando nós vamos para um casamento, por exemplo, nós nos vestimos com a melhor roupa, né? As mulheres se maqueiam, né? Ajeitam o seu cabelo, os homens põem o paletó e se ajeitam, porque sabem que estão numa ocasião especial, porque aquela ocasião exige algo assim. Quando nós estamos falando sobre Deus, imagine isso elevado a não sei quantas vezes. Então, quando nós começamos a pensar nesse Deus que existe, nós precisamos pensar que esse Deus, ele está muito além daquilo que nós podemos compreender. E nesse momento nós temos que nos recolher na nossa finitude e começar a dar glórias a Ele. E dar glórias a Deus é o que, irmãos? Dar glórias a Deus é reconhecer e emitir uma opinião correta sobre Deus. Isso é que é dar glórias a Deus. Então, o primeiro ponto aqui, para começarmos a aprender sobre Deus, é que Ele é transcendente e Ele está além da nossa compreensão. E Ele é este Deus que também nós nos relacionamos. Olha só o quanto isso é importante compreender. Bem, porém, é necessário também compreendermos que Deus está presente. Porque nós poderíamos crer, como alguns inclusive creem, que Deus abandonou a sua criação. Deus criou todas as coisas e deixou elas ao Deus dará, como alguns falam. Porém, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Deus, apesar dele ser transcendente, ele é imanente, ou seja, ele se revela e ele está entre nós. E uma das características dos seus atributos incomunicáveis é a onisciência, que permite que Deus esteja em todo lugar, conhecendo todas as coisas, apesar dele não estar subjugado àquilo que ele fez. Olha aí, Salmo 139, versículo 5. Abre aí sua Bíblia. Olha só o que é que o salmista diz, reconhecendo a imanência desse Deus, ou seja, a presença desse Deus. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então aqui, irmãos, começamos a aprender sobre esse Deus no qual a gente se relaciona. É esse Deus que não importa a situação que você está, Ele não só tem o controle de todas as coisas, mas também Ele está presente com você. E meus amados irmãos, infelizmente, às vezes vivemos vidas tão cheias de inquietações, e cheia de vai e vem e de atribuições, que esquecemos dessa verdade tão importante, que Deus está presente e que Ele existe. Talvez seja uma das coisas tão simples de nós dizermos, e talvez ninguém daqui, talvez não, ninguém daqui, pelos que estou vendo,
vai discordar de que Deus existe, não é? Todos que estão aqui, há uma só voz. Se eu perguntasse, se você acredita que Deus existe, você levantaria a mão, eu tenho certeza. Porém, irmãos, como nós cremos nisso faz toda a diferença. Como nós realmente depositamos nossa fé nesse Deus que existe, faz completa diferença. Temos que entender que Ele é transcendente, ou seja, Ele é esse Criador que está fora da nossa compreensão, mas Ele também é imanente. Ele está aqui, contemplando os maus e os bons. Diante disso, esse Deus, Ele decidiu se relacionar conosco. E é nesse momento que a espiritualidade vai começar a acontecer. Veja que tudo provém de Deus. E uma pergunta que nós poderíamos fazer é essa: como harmonizar a realidade desse Deus transcendente, imanente, e a nossa necessidade, pecadores, de nos relacionarmos com Ele? Repetindo. Como harmonizar a realidade desse Deus, onde que nós estamos falando que Ele é tão grandioso, e a nossa necessidade, que nós já sabemos que, como nós somos, coração com necessidade de iluminação, mente com necessidade de esclarecimento? Como harmonizar isso para que nós possamos nos relacionar com Ele? De onde provém as fontes da verdadeira espiritualidade? Bem, tudo provém de Deus para o louvor da sua glória. E quando falamos dos elementos que levam o homem a um relacionamento com Deus, ou seja, uma verdadeira espiritualidade, não é diferente. As fontes que nós precisamos para alcançar a espiritualidade provém de quem? Provém do próprio Deus. Irmãos, preste atenção nisso, que isso é importante. Eu lembro que recentemente, fazendo um aconselhamento, a pessoa que estava fazendo o aconselhamento foi muito impactado com essa verdade. Porque no ambiente natural do nosso coração, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos que as coisas partam de nós. Nós queremos que tanto a perspectiva da salvação, mas pelo menos nós não acreditamos assim, mas alguns acreditam, mas a perspectiva da espiritualidade, ela parte de nós. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Uma verdadeira espiritualidade e um processo de relacionamento com Deus inicia-se no próprio Deus. Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. E todas elas continuam funcionando para o louvor da sua glória. Eu lembro que nós ultimamente estudamos sobre dispensacionalismo, e uma das marcas do dispensacionalismo é o quê? Do sine qua non. Quem lembra? Qual é um dos sine qua non do dispensacionalismo? É que o objetivo final é o quê? É a glória de Deus. Lembram disso? Pegando aí as aulas de dispensacionalismo, né? Pois bem, meus amados irmãos, tudo provém de Deus, tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Então coloque isso como pino aí, certo? Da nossa análise aqui. E abra a sua Bíblia agora para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Acredito que os irmãos devem ter percebido, mas vou
reforçar, quase todo o nosso estudo foi no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 1, a primeira oração, Efésios capítulo 3, a segunda oração, e agora esse bloco tão maravilhoso doutrinário, que vai falar sobre as fontes da espiritualidade. Capítulo 1, versículo 3 a versículo 14. E eu vou ler todo esse texto. E eu gostaria que os irmãos, se possível, prestem atenção nas palavras que se repetem nesse texto. E, se possível, prestem atenção nos agentes do plano da salvação. Esse texto, ele vai falar sobre como a salvação aconteceu. Preste atenção nos agentes da salvação e preste atenção nas palavras que se repetem. E depois vamos discutir um pouco sobre isto, tendo em vista que estamos falando sobre a fonte da verdadeira espiritualidade. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Se os irmãos, fiz questão de ler o texto todo, esse texto é maravilhoso. Se os irmãos quiserem, depois em casa, e fazer grifos nesse texto, e eu vou fazer alguns grifos aqui. Preste atenção que esse esse texto, ele apresenta claramente a Trindade trabalhando. Ele diz, o Deus e Pai, ele diz, por meio de Cristo, e diz lá no versículo 13, o Santo Espírito da promessa. São textos assim, maravilhosos para nós usarmos, para provarmos a Trindade. Mas além disso, esse texto fala sobre uma obra maravilhosa, começada antes dos tempos eternos, na eternidade, aplicada na história, e que tem por garantias o futuro. E agora, nesse conceito, eu gostaria de começar a aplicar esse texto na perspectiva das fontes da verdadeira espiritualidade. Se nós vimos que a espiritualidade parte do pressuposto de um relacionamento, como nós poderíamos se relacionar com este Deus, sendo nós pecadores? Como o ser humano, na qualidade de pecador, poderia se relacionar com esse Deus transcendente? E aí o texto de Efésios vai nos ajudar. Veja, no versículo 4, ele diz, ele nos escolheu. Versículo 5, ele nos predestinou. Até aqui nós estamos nos decretos de Deus. Mas no terceiro aqui,
é fundamental para nós entendermos o início do relacionamento. Ele nos adotou como filhos. Versículo 5. Então, segundo a grande bondade, Deus Pai, primeiro agente da Trindade, vou separar assim para ficar mais fácil de entender, nos escolhe, nos predestina. E até então aqui nós não estamos vendo a lógica do relacionamento, mas Ele nos adota como filhos para que nós pudéssemos se relacionar com Ele. E qual o objetivo disso? Qual o objetivo de Deus nos escolher, nos predestinar e nos adotar? Verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amar. Porém, nós estamos falando aqui, na perspectiva da transcendência de Deus, estamos falando aqui na eternidade. Quando é que Deus fez isso? Quando é que Deus nos escolheu e nos predestinou? Na eternidade. Digamos que na nossa perspectiva, no passado. Fora da história. Agora, versículo 7, ele diz assim, olha aí, verso 7. No qual temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Agora nós estamos vendo esse Deus transcendente se tornando imanente. Como? Jesus entrando na história. Jesus agora se encarnando e entrando na história para oferecer um sacrifício redentivo, para que os pecados fossem redimidos e aquilo que foi decretado lá na eternidade, ou seja, a adoção de filhos, pudesse efetivamente acontecer. Porque até então, os homens não podiam chegar até Deus. Apesar de Deus ter predestinado todos na eternidade, mas Deus ofereceu dentro da história, onde os homens romperam um relacionamento, foi lá naquele mesmo local em que Deus ofereceu um sacrifício redentivo para a remissão dos pecados, para permitir que os homens agora se relacionassem com Ele. E qual o objetivo? Capítulo 1, versículo 12. A fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós estamos vendo as fontes da espiritualidade. As fontes desse relacionamento, elas começam com Deus Pai na eternidade. Ela é consumada por Jesus na história. Mas ela é garantida pelo Espírito no presente e no futuro. Veja aí, versículo 14, versículo 13. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo neles também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. A obra de Deus, ela acontece na eternidade, na história e no presente. Hoje nós podemos chegar na presença de Deus, porque o Espírito Santo nos garante. Ele aplica a obra de Cristo em nossa vida. E qual o objetivo? Verso 14. Qual o objetivo final? O qual é o penhor da nossa herança, até os resgates da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que maravilhoso esse texto. Como esse texto abarca completamente as fontes da espiritualidade. As fontes do relacionamento com Deus. Como é, meus irmãos, que podemos chegar a este Deus? Como é que esse Deus imanente que está conosco não nos consome? É porque Deus, na sua infinita bondade, nos escolheu para ser filhos.
Na história, Ele pagou os pecados para que nós pudéssemos chegar à sua presença e não sermos consumidos pela sua santidade. E nos garante no presente e no futuro, através da obra do Espírito Santo. Você crê nisso, meu irmão? É muito bonito nós falarmos isso. Eu fico empolgado às vezes falando sobre essas coisas. Mas nós cremos de verdade nisso? Você crê que é o Filho de Deus? Que seus pecados foram perdoados na história por Cristo? O sangue de Cristo foi derramado para que você pudesse chegar agora na presença de Deus, efetivamente desfrutar da comunhão desse Deus transcendente? Para que de fato você seja semelhante a Cristo, que você exerça o papel daquilo que você foi criado para ser. E é por essa razão, irmãos, que agora todos nós precisamos ter o desejo pela espiritualidade. Sim. Se essa é uma verdade que pela fé nós cremos, vocês creem nisso? Eu creio. Se pela fé nós cremos nisso, nós precisamos agora ter desejo de o quê? Desfrutar dessa verdade em nossa vida. E agora os irmãos vão abrir a sua Bíblia de novo para aquele capítulo 3, versículo 14, versículo 21. Vamos voltar para lá. Nós vimos que as fontes da espiritualidade, o Pai na sua bondade, a obra consumada de Cristo e a garantia do Espírito Santo. Então as fontes da espiritualidade vêm de Deus. E o desejo pela espiritualidade? Vem de quem? Vamos ler o texto agora com mais calma. Esse texto, irmãos, é uma petição, lembram disso? Lembra que o primeiro texto, a primeira oração da Epístola de Efésios é uma oração de ação de graça. É Paulo agradecendo pela fé dos irmãos, mas fazendo algumas petições. Essa aqui é uma petição. Essa é um pedido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está pedindo alguma coisa. E ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Diante de quem ele põe de joelhos? Ponho de joelhos diante do Pai. Vocês podem grifar, minha Bíblia está grifada assim. Do Pai. De quem toma o nome em toda a família, tanto no céu como na terra. Aqui, o apóstolo Paulo está reconhecendo a ideia dessa transcendência de Deus. É esse que abarca tanto o mundo espiritual, como o mundo físico, ou como o mundo visível e como o mundo invisível. É aquele que é o Pai de todas as coisas. É daquele que provém tudo. Aí ele diz que para que segundo a riqueza da sua glória, conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder, mediante o Espírito. Neste momento, a terceira pessoa da Trindade aparece aqui. O apóstolo Paulo ora a Deus, Pai, para que diante da sua grande bondade e sua riqueza, fortaleça o homem interior. E vocês lembram quem é o homem interior? Quem é o homem interior que nós estudamos? A mente, coração. Lembra? Esse é o nosso homem. Então o apóstolo Paulo está orando para que Deus, Pai, diante da sua grande bondade, mediante o Espírito, fortaleça esse homem interior. Ou seja, trabalhe e habite naquele coração que precisa de iluminação e esclareça aquela mente que precisa de entendimento e de esclarecimento. Verso 17. E habite quem? E habite Cristo em vosso
coração. Esse texto, ele realmente consolida aquilo que a gente está estudando. As fontes da verdadeira espiritualidade nascem no Deus Trino. Mas o desejo pela espiritualidade também nasce no Deus Trino. O apóstolo Paulo está orando para que Deus inunde com o Espírito Santo o coração e a mente das pessoas. E para que desta forma Cristo habitasse no coração. Mas ele continua. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aí ele diz, a fim de que vocês compreendam a largura e o comprimento e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Meus amados, o mesmo Deus Trino que age como fonte da espiritualidade é quem opera em nós o exercício dela. Imagine, e eu acho isso muito forte, porque se nós começarmos a entendermos isso, é o seguinte, é como nós tivéssemos dentro da nossa casa uma porta com o nome espiritualidade. Porém, nós estamos lutando todos os dias, buscando a espiritualidade em todas as outras portas que não têm o nome espiritualidade. E batendo em todas elas e tentando, gritando, buscando essa espiritualidade. E tem uma porta com o nome espiritualidade lá. Quem é essa porta? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É deles, não é de nós. Não é de nada que eu possa fazer. A verdadeira espiritualidade nasce na habitação plena do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, e a aplicação da obra redentora de Cristo na sua vida. E é por isso que a Bíblia diz que o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, todas as coisas que nós fazemos como comportamentos espirituais, só realmente existe efetividade na sua vida se tiver banhado da obra trina na sua vida. As suas orações, a sua leitura, o seu serviço ao Senhor. Se estiver nascendo dentro do seu coração e dentro da sua mente por si só, você não alcançará a plenitude. Porque a plenitude do Filho de Deus vem do próprio Deus. Isso nos humilha, vocês concordam comigo? Que isso nos humilha? Isso nos coloca, irmãos, no nosso devido lugar. Isso faz nós entendermos que Deus não só é a fonte da espiritualidade, mas Ele é aquele que nos dá o exercício dela. É Ele que nos habilita a sermos homens e mulheres espirituais. Resumindo esse texto, Deus existe e é transcendente, versículo 14 e 15. O Espírito Santo nos conduz para que o nosso homem interior seja fortalecido, versículo 17. E a obra consumada de Cristo, habitando em nosso coração, nos dará entendimento e plenitude. Mas aí você podia perguntar, mas pastor, quer dizer que nós não temos responsabilidade nenhuma? Muito pelo contrário. Diante de tão grande bênção, diante de tão grande obra, nós temos grandes responsabilidades. Pesa sobre nós, meus irmãos, a identidade de filhos de Deus. Pesa sobre nós, aqueles que são depositários da graça de Deus.
Abre a sua Bíblia agora para Efésios capítulo 4. Tinha um slide antes desse, tinha? Pode ir, pode passar. Pode ir. Ok. Pode ficar aí. Deus harmoniza soberanamente suas santas bênçãos e a responsabilidade dos seus filhos na busca da verdadeira espiritualidade. Efésios capítulo 4, versículo 22. Ele diz assim, no sentido que, no trato passado, vos o quê? Despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E o quê? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então o que é que Deus está dizendo aqui? É como, e eu dei esse exemplo para os jovens. Lembram os jovens que estavam comigo lá no intercâmbio? Nós, meus irmãos, somos as novas criaturas criadas segundo Deus. Somos aqueles que fazem parte do plano eterno de Deus, criado pelas fontes da espiritualidade. E que Deus nos deu toda a capacidade de sermos homens e mulheres espirituais, como nós vimos agora há pouco. Porém, é como nós abrimos o guarda-roupa de manhã e lá tem duas roupas. Tem uma roupa branca, revestida de glória, e tem uma mortalha. E nós todos os dias somos desafiados qual nós vamos vestir. Decidiremos a vestir a roupa da espiritualidade, a roupa que identifica eu e você com aquilo que efetivamente nós já somos em Cristo, ou vestiremos a mortalha, aquela que pertencia àquele que já morreu. Todo dia somos desafiados a fazer isso. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família. Todos os dias somos desafiados a fazer. No momento em que estamos lá dirigindo o carro, somos desafiados a vestir a velha ou a vestir a nova. Sabe por quê? A nova, meus irmãos, já tem tudo o que você precisa para você agir corretamente. Porque Deus é a fonte da verdadeira espiritualidade. Porém, a velha, você vai estar preso em um coração obscuro e uma mente aprisionada pelos moldes do mundo. O que eu acho maravilhoso do plano de Deus é que Deus harmoniza perfeitamente a sua obra e a nossa responsabilidade. E é por isso que Deus, no futuro, recompensará os homens segundo as suas obras. Ele nos salvou sem necessidade de obras. Ele nos deu as fontes da espiritualidade sem necessidade que você faça nada. Ele nos deu as ferramentas para serem homens fiéis e dedicados espirituais sem você fazer nada. Porém, o que você faz com estas coisas, Deus vai recompensar segundo isto. Entender o tamanho da nossa responsabilidade? Você tem tudo o que você precisa para ser usado para o louvor da glória de Deus. O texto diz: despojes do velho homem. Deixe a roupa do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano.
e vos renoveis de um espírito novo, e vista a roupa do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Segundo ponto aí, este novo homem criado segundo Deus usará todo esse conhecimento para influenciar o seu coração e a sua mente a agir segundo a verdade. Por fim, irmãos, aplicando isso na realidade, qual é a evidência de alguém espiritual? Qual seria a evidência de um homem espiritual? Se chama comportamento. Essa é a visão, essa é a evidência de alguém que é espiritual. E a Bíblia é tão maravilhosa, e o livro de Efésios é fantástico nisso, que ele vem tratando essa bagagem doutrinária tão densa, né? Uma bagagem doutrinária densa, predestinação, eleição, adoção, o Espírito Santo trabalhando no coração e todas essas coisas, e ele agora, peraí. Mas todas essas coisas têm efeito aonde? No comportamento. E é por isso que a partir do capítulo 20, versículo 25, do capítulo 24, ele fala sobre entrando no campo de batalha da espiritualidade, que é o comportamento. Veja que no versículo ele diz, do capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 5, no versículo 8, eu não vou ler tudo por causa do nosso tempo, mas ele vai falar várias evidências da espiritualidade no comportamento. Ele vai dizer o seguinte: deixando a mentira, irai-vos e não pequeis. Concorda que mentira é algo que a gente consegue ver? Não é? Comportamento. Irai-vos e não pequeis. Não furte. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não faça coisas para entristecer o Espírito Santo. Não faça impudicícia. Evite as impurezas. Não seja cobiçoso. Entendeu? Que o apóstolo Paulo começa a aplicar como o comportamento evidencia um homem que está usando as ferramentas que Deus lhe deu, transformando a sua vida. E ele diz coisas positivas também. Andais como filhos da luz, enchei-vos do Espírito, louvando de coração o Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando uns aos outros. Se nós lermos todos esses versículos aí, nós íamos ver exatamente isso. O apóstolo Paulo agora está dizendo assim: bem, meus amados irmãos, vocês já têm tudo que vocês precisam. Vocês já têm, desde as coisas que Deus fez na eternidade, até as coisas que Deus está fazendo no presente em vocês. Agora, reevidenciem isso no seu comportamento. Por fim, lembram? O eu? Lembram o Deus? E aqui é a nossa espiritualidade. É quanto esse conhecimento que eu tenho de Deus influencia no meu comportamento. Meus amados irmãos, que o grande anseio da nossa vida seja evidenciar essa grande bênção que é a espiritualidade já conquistada por Deus em nossas vidas. Que nós realmente possamos ansiar isso todos os dias. E que quando nós estivermos andando pelo mundo, o nosso comportamento testemunhe isso. Que somos homens e mulheres espirituais, criados segundo Deus para o louvor da sua glória. Amém? Ó Deus querido, muito obrigado, amado Pai, por esse tempo que aqui tivemos. Senhor, aplica essa palavra em nossas vidas. Obrigado, Pai, pois sabemos que tudo provém de Ti. Tudo veio do Senhor. E o Senhor nos deu todas essas bênçãos.
Nos ajuda, Senhor Deus, a mortificar o nosso velho homem e nos revestirmos do novo, para que possamos, Senhor, testemunhar a Ti na nossa vida e no nosso comportamento. Obrigado, agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.